Olá a todos. Nós hoje trouxemos do livro Desafios da Vida Familiar, que é um livro de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, que ele fala sobre o relacionamento conjugal. Então, pergunta 32. Existe união esponcialícia perfeita? Ou seja, existe na Terra um casamento perfeito? Ele responde: considerando-se que a Terra não é um mundo destinado a espíritos perfeitos, não será difícil entender que, em termos absolutos, a união esponsalícia perfeita não existe por aqui. Contudo, se pensarmos em termos relativos, se admitirmos que as obras são perfeitas do planeta quando elas cumprem a sua finalidade, aí então poderemos falar em casamento perfeito. Um casamento perfeito no mundo não será aquele em que os cônjuges jamais se indisponham, nunca se aborreçam ou se amargurem de algum modo. Não. Há necessidades muitas vezes de se colocar em seus devidos lugares o que esteja desencontrado. Há incômodos relacionais que precisam ser resolvidos e o casal tratará de os resolver. O importante é que não se alimentem aborrecimentos, que não se mantenham diferenças, preconceitos, desrespeitos, etc., incompatíveis com os objetivos de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, pelo amor de fato, pela convivência saudável e amadurecida, no empenho de superar dificuldades na continuada caminhada para Deus. Quando o casal, um dos dois, se imbui dessa realidade e passa a viver esse anelo, esse desejo, o casamento alcança seus propósitos e é perfeito então. Desculpem. Então vejam que ele diz que um casamento perfeito não existe aqui na Terra, até porque nós não somos perfeitos, né? Não podemos exigir de ninguém uma perfeição que nós não temos. Mas quando o casal luta, quando o casal busca ali o respeito, né, o bem-querer, quando esse casal cresce juntos, então é uma felicidade, uma perfeição relativa que o casamento cumpre ali a sua finalidade. Né? Então ele fala que é muito importante que não se alimentem ali aborrecimentos, diferenças, preconceitos, desrespeitos, porque quando estamos ali na fase do namoro, do noivado, né, muitas vezes até para conquistar o outro, nós não nos mostramos exatamente como somos. Isso é um processo até natural ali de conquista, de sedução. Mas quando chega ali o casamento, quantas vezes vamos deixando de lado ali as pequenas gentilezas, a preocupação com o outro, né? Passamos ali a ter uma vida, se estamos casados, sonhamos ali de novo com uma vida de solteiro. Curiosamente, aqueles que estão solteiros sonham ter uma vida de casado. Ou seja, o mundo perfeito, ele não existe, né? Em qualquer uma das situações, vamos ter ganhos ali, vamos ter aprendizados, mas vamos ter que ceder também. Então, muitas vezes há ali desavenças, como ele diz, o casal terá ali de conversar, de se ajustar, e esse é um dos desafios, né? Dessa conversa, dessa troca, do diálogo, né, de ouvir o outro, porque temos ainda muita dificuldade em conversarmos, em ouvirmos, em pararmos para detectar e para sentir qual a necessidade daquele que convive conosco. Quais os sonhos que essa pessoa acalenta, quais as expectativas. E se não tomamos cuidado, nós vamos deixando que a rotina, que as preocupações do dia a dia, que o trabalho vá ali sufocando o afeto, a afinidade que existia, né? Então nós temos que tomar cuidado para não deixarmos de cultivar ali as pequenas gentilezas, esse olhar atento àquele que Deus ali colocou ao nosso lado, né? A Joana de Ângeles, ela fala de uma maneira bastante interessante no livro SOS e Família, de situações ali, de sinais de alarme, né, que vão provocando um afastamento do casal, às vezes um afastamento silencioso.
Por exemplo, silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos, quando o casal está junto. No início se fala, se troca informações, compartilha como foi o dia, mas de repente começam aqueles grandes silêncios em que não se tem assunto. Um tédio inexplicável diante da presença do companheiro ou da companheira. Ira disfarçada quando o consorte ou a consorte, quando o companheiro ou companheiro emite uma opinião. Então, de repente, tudo que o outro fala nos irrita, nos incomoda, talvez até a própria voz em si já nos traz ali o desagrado. Então ele vai citando pontos ali de muita atenção, de muito cuidado, porque são pontos importantes que podem ali ir minando ali essa afinidade, esse relacionamento. Saturação dos temas habituais, deixamos ali de falar sobre os temas do dia a dia, fugindo para intermináveis leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Então cada um se isola, às vezes a mulher ali fica na novela, o homem numa série ou no computador, e de repente cada um ali começa a criar o seu próprio mundo, as suas próprias atividades, sem que não tenha nenhum momento ali de alguma atividade em comum, que é tão importante para o casal. Irritabilidade contumaz, frequente sempre que se avizinha do lar. A pessoa começa a voltar para casa e só de se aproximar já começa a ficar irritada. Por isso é que é muito interessante, assim como nós devemos nos preparar para sairmos de casa, fazermos a nossa prece de manhã, a nossa oração, pedindo a Deus ali que seja um dia produtivo, que nos ampare, nós também deveremos nos preparar para voltar para casa. Igualmente ali fazendo uma prece, ainda que mentalmente, para que quando nós voltarmos para casa, nós possamos trazer conosco boas vibrações, bons pensamentos, para não deixar que essa irritação ela ganhe força dentro de nós. E às vezes por coisas pequenas que vão se acumulando, que vão sendo coisas que são mal resolvidas, mas que se nunca são faladas, elas ganham ali uma proporção gigantesca, até o dia em que um ou outro explode. Então, por isso é tão importante ali essas conversas, não só elogiando, estimulando ali aquele que convive conosco, salientando ali as qualidades, mas também nas dificuldades, nós com equilíbrio, claro, compartilharmos aquilo que nos incomoda, aquilo que nos chateia, porque a gente fala, poxa, mas a pessoa convive comigo há tanto tempo, mas ninguém tem ali uma bola de cristal para saber exatamente tudo aquilo que se passa dentro da nossa cabeça. Então existe um ponto de equilíbrio, não ali falarmos tudo que nos vem à mente, não deixar ali que a emoção, que a raiva nos domine, mas também o outro extremo, daquele que nunca fala, daquele que nunca se posiciona, que sempre se acha devedor, por isso ele não se julga no direito de emitir uma opinião. Isso também não é saudável, porque chega um ponto que isso pode ali ser como uma panela de pressão que explode em algum momento. Então o equilíbrio é sempre saudável. E aí o aprendizado do falar, o aprendizado do ouvir ali com calma, com atenção. Temos muita dificuldade em ouvir, sobretudo quando se trata ali de alguma coisa que nos desagrada, de uma crítica ainda que construtiva. Mas esse é um exercício não só de uma vida, de várias existências que nós temos que cultivar ali dia a dia. Ele fala também do desinteresse pelos problemas do outro, quando nos preocupamos somente com a nossa rotina, com a nossa vida. Falta de intercâmbios de opiniões e atritos contínuos que ateam fagulhas de irascibilidade, de raiva, capazes de provocar incêndios em forma de agressão desta ou daquela maneira. E é muito interessante o que ela fala aqui. Antes que as dificuldades abram distâncias e os espinhos da incompreensão produzam feridas
justo que se assumam atitudes de lealdade, fazendo um exame das ocorrências e tomando-se providências para sanar os males em pauta. Assim, a honestidade lavrada na sensatez que manda abrir-se o coração um para o outro, consegue corrigir as deficiências e reorganizar o panorama afetivo. Vejam o que ela diz. É natural que ocorram desacertos. Então é natural que tenhamos ali uma outra dificuldade, até períodos mais difíceis, mas ela diz, ao invés, porém, de separação, reajustamento. A questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Então, quantos casais em momentos de dificuldade já pensam, eu preciso procurar alguém, não existe mais afeto, né? E ela diz, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrir o que possui. Ou seja, cada um ali procurar rever, ceder um pouco, lembrar ali de todo o afeto, de tantas lutas juntos, porque pode ser que seja uma fase, seja uma situação difícil, mas nós não devemos deixar ali que essas situações sufoquem, apaguem toda aquela história que foi construída juntos ali. Né? Então a gente sabe que há casos gravíssimos que ali chega até o ponto da agressão física, até constante, né? Mas há casos ali que se nós cedêssemos um pouco, abríssemos mão um pouco do nosso orgulho, conseguíssemos falar e conseguíssemos ouvir o outro, quantas crises seriam superadas e esse relacionamento ele permaneceria ali, talvez até mais forte do que antes, quando esse casal se une e decidem ali abrir mão de alguma coisa em prol ali desse afeto, dessa afinidade que existe, mas ela pode estar sendo sufocada, como ela diz ali, pela rotina, pela falta de tempo para o outro, pela falta de diálogo e tantos outros aspectos, né? Antes da decisão precipitada, ceder cada um no que lhe concerne a benefício dos dois. Se o companheiro se desloca da família, que a esposa refaça o lar tentando nova fórmula de reconquista e tranquilidade. Né? E se a companheira se afasta, pela irritação ou pelo ciúme, tolere o esposo, conferindo-lhe confiança e renovação de ideias. O cansaço, o cotidiano, a apatia são elementos constritivos da felicidade. Então vejam que o cansaço, a rotina, o cotidiano, ou a apatia, a falta de iniciativa, né, acabam sendo elementos que vão ali, como foi dito antes, minando, né, esse relacionamento. Então, é muito importante que o casal tenha ali os seus projetos individuais, tenham seus objetivos, mas é importante que eles tenham projetos em comum, sonhos em comum, objetivos em comum e que lutem juntos ali, né? Então, evitando ali a rotina. Quantos casais nunca mais saíram sozinhos, né? Aqueles que gostavam de dançar nunca mais saíram para essa atividade que antes dava tanto prazer. Então, como ela diz, redescobrir o que já possui, né? Ou seja, resgatar ali esses momentos a sós, esses momentos juntos. Claro que não vai ser como no tempo de namoro, mas tem muita coisa boa que podemos ali resgatar e fortalecer ali esse casamento, essa união e o equilíbrio ali de toda a família. Né? Enfim, são alguns pontos aí para que nós possamos refletir. Né? E sempre buscando, o Divaldo fala também do autoconhecimento, sabemos quem somos para que a gente não projete no outro toda a nossa felicidade. Né? Eu sou infeliz porque minha esposa não corresponde àquilo que eu esperava dela, ou a esposa que fala a mesma coisa. Mas nós temos que amar os outros, mas nós temos que também ali saber quem somos, ter ali o amor próprio, o respeito próprio,
né, para que a gente ali não transfira para o outro toda a expectativa da nossa felicidade. É claro que é muito importante ali, num casamento, quantos momentos de alegria podemos ter, mas nós temos que nos conhecer, né? Até para que nós saibamos quais são as nossas reações, até nos momentos mais difíceis, né? Porque podemos ali, ao invés de agirmos, nós simplesmente reagirmos. Quando ali visitados pela contrariedade, pela irritação, né? Se nós não temos o conhecimento de como nós somos, das nossas emoções, nós podemos tomar ali decisões precipitadas, até violentas, que podemos nos arrepender pelo resto da vida. Por isso o Divaldo fala que no relacionamento, esse autoconhecimento ele é extremamente importante. Procurarmos nos conhecer e também conhecer e compreender quem é a outra pessoa, qual a educação que ela teve, quais são as crenças que ela traz, porque compreendendo isso nós vamos entender, compreender e perdoar até algumas atitudes que o outro possa tomar quando nós entendemos, compreendemos o que motiva, que muitas vezes é muito mais pela falta de maturidade, de experiência, do que propriamente por uma atitude maldosa, né? Mas quando estamos feridos, nós temos essa tendência a encarar ali como maldade do outro. Enfim, fica aí esse convite para o cultivo ali, percebendo as qualidades que o outro traz e estimulando, assim como temos esse desejo de sermos também valorizados, né, de que o outro também nos estimule, nos incentive nas lutas ali do dia a dia. Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão no Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma, em que Kardec faz algumas perguntas aos espíritos superiores sobre a transmissão oculta do pensamento. Então, na 419, ele pergunta: qual é a razão por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. E Kardec então comenta essa resposta. Nosso espírito revela assim muitas vezes a outros espíritos e a nossa revelia aquilo que constitui objeto das nossas preocupações de vigília. Então nós percebemos claramente nos nossos dias aí, quantas vezes algo que estamos pensando, alguém que tem ali afinidade conosco, já está captando, já sabe, né? Já antevê, já capta ali aquele nosso pensamento. Isso é muito comum, né? Quando há afinidade entre as pessoas, isso acontece muito. E chega até a ser assustador, né, de você estar pensando em alguma coisa e a outra pessoa falar em seguida sobre aquilo. E Kardec então pergunta: os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Por quê? Até então, na resposta anterior, estaria ali no estado do sono, né? Foi o que mais ele falou, durante o sono. E no estado de vigília, desperto, como seria? O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Então,
É claro que não existe a mesma facilidade quanto durante o desprendimento pelo sono, em que as comunicações se efetivam de uma forma mais plena. Mas, mesmo despertos, nós não estamos presos ao nosso corpo como dentro de uma caixa, né? Então, é claro que essa comunicação se dá. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos mesmo quando não dormem, ou seja, quando despertos. E Kardec então comenta: há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Então, essas três questões já nos deixam bem claro essa possibilidade, essa realidade da comunicação pelo pensamento entre todos nós, né? Havendo afinidade, há a perfeita captação dos pensamentos. Isso é um processo natural, né? E que cada vez mais se acentuará na medida em que as nossas percepções, as nossas intuições, a nossa capacidade perceptiva pelo chamado sexto sentido, que nada mais é do que a mediunidade, né? Trará com o exercício natural e a compreensão natural da mediunidade. E para aclarar tudo isso, vamos buscar um exemplo no livro Cartas e Crônicas, em que nós temos o título Obsessão Pacífica. E qual a razão da escolha desse texto? Porque aqui nós vamos ver uma situação relatada pelo espírito Custódio Saquarema, em que ele vai contar, ele vai relatar ao irmão X a sua experiência enquanto encarnado, né? E nós vamos compreender então que essa comunicação se dá e de uma forma muito sutil que nós muitas vezes não percebemos. Então, acabamos de ver em Kardec a transmissão dos nossos pensamentos de uma forma natural. Imagine então determinados espíritos interessados em acompanhar os nossos pensamentos, né? Que é um tema que temos sempre trazido. Mas esse da obsessão pacífica nos faz refletir muito. Então vamos lá. Quando reencontrei o meu amigo Custódio Saquarema na vida espiritual, depois da efusão afetiva de companheiros separados desde muito, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação. Sabia Custódio pertencente à família espírita, e de certo nesta condição teria ele retirado o máximo de vantagens da experiência que vinha de largar. Pensando nisso, arrisquei uma pergunta na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem para o ingresso em instâncias superiores. Saquarema, contudo, sorriu de modo vago e informou com a fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo. Então vamos ver o que o Saquarema responde a irmão X nesse encontro. Irmão X é Humberto de Campos, né? Nesse encontro que tiveram no plano espiritual. Ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada sem qualquer mostra exterior. A terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não leva. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro, no entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. Percebendo que não me dispunha a interrompê-lo, continuou. Você não ignora que renasci num lar espírita, mas como sucede à maioria dos reencarnados, trazia comigo, jungidos ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que sem o veículo da carne se valiam de mim
para se vincularem às sensações do plano terrestre, qual se eu for uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. Creia que, de minha parte, havia retomado a charrua física, levando excelente programa de trabalho que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Entretanto, meus vampirizadores ardilosos e inteligentes agiam à socapa, sem que eu nem de leve lhes pressentisse a influência. E sabe como? Vamos dar uma parada aqui para já refletirmos sobre essa situação que ele coloca, né? Num primeiro momento, o irmão X nos traz ali a ideia de que entendia que a encarnação dele teria sido muito aproveitada por ter nascido num lar espírita, né? Onde, consequentemente, as facilidades são bem maiores, né? E ele coloca que, quando reencarnado, as coisas nem sempre se dão assim. De fato, diz ele que renasceu num lar espírita, mas levou junto com ele alguns sócios de vícios e extravagâncias. O que ele quis dizer com isso? São aqueles espíritos com os quais interagimos mentalmente. São aquelas companhias que nós trazemos para junto de nós, que nos acompanham e desfrutam de determinados momentos que geram sensações, sensações essas que esses espíritos ligados a ele, de vivências passadas, estavam sedentos. Mas aqui é o ponto muito interessante, porque normalmente nas obsessões há um tormento mental, há um desgaste mental. O obsedado, ele se sente atormentado, ele sente ali que seu pensamento é um turbilhão de pensamentos confusos ao mesmo tempo. Ele tem dificuldade de discernir qual é o seu pensamento, qual é a sua vontade. Tal turbilhão de pensamentos que se mesclam ao dele. Então, normalmente as obsessões geram sofrimento. Agora, aqui é aquilo que sabemos, são as obsessões chamadas pacíficas, ocultas, disfarçadas, porque não há sofrimento, porque há a adesão daquele que permite essas companhias. No caso aqui, o Saquarema, o custódio Saquarema, e ele diz, né, que nem de longe ele pressentia essa influência. Então ele achava que estava agindo por si mesmo, né? Tendo até as suas sensações potencializadas, mas sem se dar conta dessas presenças. E o irmão X continua assim com um olhar interrogativo, desejoso da continuidade da narração dele, e ele continua. Através de simples considerações íntimas, prosseguiu Saquarema desapontado. Então, logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram, por meus pais, a cultivar o reino do espírito, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro de mim as vozes de meus acompanhantes surgiam da mente como fios d'água fluindo de minadouro, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava consigo mesmo, comigo mesmo. Coisas da alma, custódio? Nada disso. A sua hora de juventude, alegria, sol, deixe a filosofia para depois. Decorrido algum tempo, bacharelei-me. As advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Agora não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião?
Custódio, custódio, observe o critério das maiorias, não se faça de louco. Então, vamos acompanhando ali as fases da vida que ele está relatando. E tudo havia sido programado, né? Ele relata que tudo foi programado, ele tinha ali um caminho a ser seguido. E o apoio que ele teria era a mediunidade, era a frequência à casa espírita que os pais frequentavam. Ele teve a bênção de renascer num lar espírita. Tudo ficou acertado antes daquele estar. Mas ele inadvertidamente deu ouvidos, seja a espíritos interessados em desviá-lo, seja até mesmo, pensando como ele achava, dando ouvidos a ele mesmo, né, mas fugindo ali, adiando a busca do compromisso, né, seja de que forma for, a culpa é sempre nossa, porque nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. E ele continua: casei-me e logo após, os chamados à espiritualização recrudesceram em torno de mim. Meus solertes exploradores, porém, comentaram vivazes: não ceda, custódio. E as responsabilidades da família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. A morte E ele relata: a morte subtraiu-me os pais, e eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvi os bons espíritos por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Todavia, na casa interna, se empoleiravam os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais que fazeres. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social, você não está preparado para a seara de fé. Então, vejam, o tempo passando, né? O tempo passando, os avisos chegando, avisos que são feitos não só durante o nosso sono pelo desprendimento, né, do corpo, mas também através das vozes que nos falam. Antes eram os seus pais que lhe alertavam, agora amigos que se faziam de veículos, né, para chamá-lo ali às responsabilidades, companheiros que ele tinha encarnados, que lhe queriam bem e que lhe advertiam. No entanto, ele foi se fugindo de todos esses chamamentos. E ele continua: em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Grande verdade, velhice e doença. Se não queremos atender ao chamado, se não queremos buscar o caminho programado, teremos ali, né? Mais dia, menos dia, vem a velhice, vem a doença, e os alertas se fazem mais fortes dentro de nós mesmos pela condição de fragilidade que apresentamos. Mas vamos ver o que acontece com ele então. Passei a sofrer, a desencantar-me. Alguns raros visitantes de minha senectude, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. No entanto, desta vez, os gritos de meus antigos vampirizadores se altearam, mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, qual se for eu mesmo a ridicularizar-me, ainda ele não percebia. Ele achava que era ele que estava se ridicularizando. Você, velho custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagem de outro mundo? Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida,
Seus próprios filhos interdirão você como sendo um doente mental inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Saquarema endereçou-me significativo olhar e rematou: os meus perseguidores não me viciaram o corpo, nem me conturbaram a mente, acalentaram apenas o meu comodismo, e com isso me impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador em divindade de mãos vazias que regressa de um campo fértil, onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei Saquarema, de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. E aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal que poderá servir a muita gente. Embora aguarde a certeza de que, se eu andasse, agora reencarnado na Terra, e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Que fique, então, esse chamamento do custódio Saquarema, através da voz do irmão X, e também esse chacoalhão que nos é dado pelo próprio irmão X quando diz que ele também talvez não desse ouvidos, nos alertando para o quanto somos indiferentes aos chamamentos que nos chegam. Que fiquem essas reflexões, que fiquemos em paz.